que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Cumprido um minuto de silêncio, vamos a bola rolar. Daí o que você queria. Bola rolando no Maracanã, começa Vasco e Botafogo. Zé do Carmo. Vivinho. Tentou passar e perdeu. Carlos Alberto pelo Botafogo. Criciúma. Luizinho. Gotardo. Josimar. Lançamento longo buscando o Criciúma, toma França. Volta Luizinho, tem falta do Criciúma em cima de França, na intermediária do Vasco. Lançamento longo buscando o Vivinho pela direita na luta isolada contra Vitor. Outra falta, é a segunda falta do jogo, é a segunda falta contra o Botafogo. Cobrança de Paulo Roberto, que vai fazer o levantamento no meio. Bateu direto, passou por todo mundo, a batida. Defendeu o goleiro Gabriel. Bobeou, quase acontece. É, Januário, foi o Vivinho que sozinho dentro da área chutou em cima do Gabriel. A defesa do Botafogo dando bobeira, Januário. Com 1 minuto de jogo, não caiu o cachimbo botafoguense por muita sorte. Quais são as reservas do Vasco para a partida de hoje? É o número 12, Regis, o 13, Cocada, o 14, Pedro Diniz, o 15, Hernani e o 16, Tiba. Pelo Botafogo, quem está no banco? Número 12, Ricardo Cruz, 13, Josimar, 14, Renato, 15, Jefferson e 16, Elinho. Chegou por dentro. Corte de França. Giovani na sobra. Falta. É a quinta falta do jogo, todas cometidas pelo Botafogo. Vivinho arranca pela meia, botou na frente e foi embora. Sorato ficou de frente, ajeitou, colocou pelo meio, tira Josimar na cobertura. Giovani. Paulo Roberto. Vivinho não domina, a bola acaba saindo. Um detalhe importante, o público continua chegando. 21h38. Estamos com 4 minutos e meio. Veja a movimentação do público aí nas arquibancadas do Maracanã, chegando ainda para presenciar Vasco da Gama e Botafogo. Zé do Carmo. Giovani. Ganhou do Criciúma. Paulo Roberto. Carlos Alberto, pior. É do goleiro Acácio. Januário, hoje o Botafogo tentando quebrar um tabu, já que não vence o Vasco da Gama desde 1986. E este ano tenta quebrar um outro tabu. Não ganha um título desde 1968. 10 minutos já ultrapassados. Primeiro tempo no Maracanã, Vasco da Gama 0, Botafogo 0. Giovani. Que drible, hein? Entortou o Carlos Magno, lançou Mazinho na esquerda. Cruzou no meio, Sorato. Nossa senhora, tira daí, Vitor. E agora começa um quebra-quebra na torcida do Botafogo, hein? A moçada tá brigando, tá saindo no pau. A falta cometida pelo zagueiro Leonardo. Olha a correria aí da torcida botafoguense.
Agora ainda repercute no Maracanã o drible do Giovani em cima do Carlos Magno. Vitor. Olha o que é bom nessa Copa União. A gente passa o ano todo no Rio de Janeiro, Chirão, aguentando coisas terríveis aí, em termos de arbitragem. E é bom vermos, como nesse meio de semana, na quarta-feira, no Fla-Flu, José Roberto Reit, uma belíssima arbitragem. E hoje, Vasco e Botafogo, até agora, uma grande arbitragem de um grande árbitro, que é Arnaldo César Coelho. Há uma falta favorecendo o Vasco da Gama no seu campo defensivo. Giovani para a cobrança. E o Manuel Florips é o novo vice-presidente. Luizinho entrega mal. Bola da França. Bismarck. Bismarck recebe na tabela. Sorato está impedido. Não vale mais nada, está impedido Sorato. Mauro Galvão. Gotardo. Josimar pedindo na ponta direita. Quem recebe é Mazolinha. Luizinho. Criciúma. Tentou passar e perdeu. Vem o contra-ataque de Bismarck pelo Vasco. Lançou na ponta, Vivinho na velocidade. É agora. Atenção, tá na área. Derrubado quando tentava entrar na área. O Januário, o detalhe é o seguinte: o pessoal do Vasco vai em cima do Arnaldo pedindo dentro da área. Eu daqui achei que foi fora. Agora é um lance realmente que merece ver no replay. Olha, eu vou ficar na dúvida. Eu também. Mas o Arnaldo, ele foi muito incisivo. Ele apontou e não aceitou sequer ponderações. Olha, ou o Vivinho já estava com um dos pés dentro da área e foi calçado no de apoio, ou então estava dentro da área. O lance foi muito difícil de julgamento deste ângulo aqui e da velocidade em que ia o Vivinho. Foi ali, naquela zona, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos da linha. Giovani, Paulo Roberto ajeitando. O goleiro Acácio encosta-se na baliza para orientar a formação de barreira. Agora o Carlos Magno vai ali segurar a bola, o Giovani empurra ele, começa um início ali de confusão entre os dois times. O Gotardo começa a brigar com o Mazinho. Giovani ajeitou. Paulo Roberto também está por ali. O goleiro Gabriel fica nervoso. Está encostado na baliza. Vai ficar pelo canto esquerdo. O Giovani tem todo o canto direito para colocar. 5 na barreira. E a barreira andou, hein? Continua andando. Giovani para fora! O goleiro Gabriel ficou na torcida, apenas na torcida, assistindo a bola passar. Chega Mazinho e erra. Vai França. Mazinho. A falta marcada de Luizinho. É a 11ª falta do Botafogo, contra apenas 4 do Vasco da Gama. Giovani. Busca Paulo Roberto na direita. Tentativa pro Bismarck. Tá na área. É agora. Bismarck bateu para trás. Bateu para fora. Com açúcar, com afeto no pé direito. O predileto do Zé do Carmo. Encheu o pé e botou para fora. Estava tudo aberto à sua frente. O Vasco começa a chegar com perigo, Chirão. Não, o Vasco agora domina o jogo por completo. Gustavo preocupado na marcação sobre Vivinho, ali ajudando o Vitor. E o meio-campo é do Giovani, é todo do Giovani. Ele tomou conta desse setor aí. Leonardo. Giovani. Bobeou, perdeu o Giovani, mas tem falta, disse o árbitro.
É uma troca que faz o técnico do Vasco. Paulo Roberto momentaneamente ficou pela esquerda, Mazinho foi para a direita, desfazem a troca. Giovani tem a bola no meio do campo. Entregou mal. Gustavo. Carlos Magno. Passa Gustavo pedindo, Carlos Magno desceu pelo meio, tocou. Olha aí o Criciúma, driblou o goleiro, bateu, salva embaixo dos paus do Célio! Salvou embaixo dos paus! O Botafogo pintou em cores vivas o primeiro gol. Vitor desce pela esquerda, cruza, bate a bola, sai prensada no fundo. Ô, Chirão! Olha a tentativa, Mazolinha pela direita. Leonardo saiu para o combate, ele cruzou, bateu no zagueiro. Gustavo bateu! Célio outra vez salva! O Botafogo chega bem. Vitor levanta no meio. França tirou, voltou Luizinho. Ergueu o pé, Célio, valeu o lance. Agora foi jogo perigoso do França e vai o Vasco em contra-ataque. Lançamento para o Vivinho. Tocou o Gotardo, o gol tá vazio. Carlos Alberto. Sofre falta, ele mesmo cobra. O técnico Zanata agora, Januário, pedindo calma para Giovani. Gotardo, Botafogo vai todo. A falta do Giovani em cima do Gotardo. O Botafogo tentando. Bismarck e a falta do Carlos Alberto em cima do Bismarck. Olha uma das gandulinhas aí. É uma gandulete. Bismarck chega bem pela meia. Passou bonito, a torcida gostou, ele colocou na ponta para o Paulo Roberto. Lá vem cruzamento na área, subiu, tirando a zaga. Luizinho enfeitou, Bismarck bateu. Ali não pode enfeitar, né, Luizinho? Paulo Roberto na volta. Passou pelo Vitor. Chega bonito, tirando o Luizinho com muita raça. Lançou para o Criciúma, vai na velocidade, Criciúma, tá na área, tentou passar, rolou, Carlos Magno no meio, bateu e perdeu! Inacreditável! Luizinho fez um lançamento maravilhoso para o Criciúma. Fez a jogada bonita, colocou no meio, trocou figurinhas o Carlos Magno com o goleiro Acácio, deu um bico e botou na arquibancada. Quando ultrapassamos 40 minutos do primeiro tempo, Vasco 0, Botafogo 0, teimosamente no Maracanã. França. Bismarck lançado no meio. Sorato tá na área, Sorato defendeu, é pênalti. Penalidade máxima e sai cartão amarelo pro Vitor. Amarelo pro Vitor, que reclamou com o Arnaldo. E realmente é um lance pra gente ver de novo, Januário. O jogador Sorato estava com a bola dominada, colocou na frente do jogador Josimar, que deu um carrinho. O Sorato caiu. Agora tem que rever se realmente o Josimar tocou na perna do Sorato ou não. Não, houve a falta, filho. Houve a falta. E eu acho que no pulo ali acabou saindo o cartão vermelho também para o Vitor, hein? Não ficou só no amarelo. Aos 43 minutos do primeiro tempo. Numa bola que não chegou a ser lançada para a área. Ela apareceu no pé do Sorato depois de uma tentativa de rebatida da defesa do Botafogo. Resultado: Sorato foi para a área, houve o choque. Mauro Galvão, Josimar em cima do Sorato. A intenção de derrubar o jogador Sorato não houve. Os dois jogadores do Botafogo ficaram um pouco indecisos. Parece que o Vitor foi expulso, hein? Vermelho pro Vitor. Tá fazendo sinal de roubo e tal. Resultado: o Arnaldo foi lá e botou ele na rua. Perdeu inteiramente a tranquilidade. É o desespero do jogador. Daí o Vitor cercado. Tá no desespero. E o Vitor, num momento que o Botafogo estava até bem no jogo, né, Januário? Talvez por isso o desespero maior do Vitor.
Pouca gente viu e a câmera não mostrou porque o lance já estava morto na linha de fundo para a cobrança de um tiro de meta. Quando o Vitor fez um cruzamento para fora e ficou de braços levantados reclamando que a bola teria batido no defensor do Vasco, no caso o Célio. Ele já estava irritado então naquele momento. Isso foi há uns 8 minutos atrás. Agora com esse lance em que a hipótese da derrota apareceu, ele perdeu a cabeça por completo. Porque não se justifica um jogador veterano já, o Vitor já passou por vários clubes. O que tem de quilômetro rodado em futebol não é brincadeira. E é muito cedo ainda para perder a cabeça. Nem o primeiro tempo terminou. O pênalti pode não entrar. Vai lá. O que houve, Vitor? Gente, tá armado aí pra prejudicar o Botafogo. Lá, Vitor. É ladrão, ó. Tá metendo a mão no Botafogo. Metendo a mão no Botafogo, Januário. Está transtornado, Vitor. Aliás, confirma-se aquela cena que vi da sua reclamação contra uma bola boba, que ele centrou para fora e reclamou que havia batido no jogador do Vasco. Agora, esse lance, Mauro Galvão e Josimar, mas demoraram um segundo para decidir quem ia em cima de Sorato, quem poderia fazer a cobertura. E acabaram se embrulhando com o jogador do Vasco, que caiu. O Arnaldo estava um pouco à distância. É possível que ele tenha visto algum calço, eu não vi. Achei mais que houve choque, mas a intenção de derrubar não existiu. Eu também concordo, Chiró. E o Giovani na cobrança, hein, Januário? Giovani para a cobrança e leva ao desespero a torcida do Botafogo. Giovani e o gol! Giovani cobra o pênalti rasteiro no canto esquerdo. Gabriel caiu para o lado direito. Aos 46, Giovani faz o primeiro do jogo. No primeiro tempo, Vasco 1, Giovani, camisa 8. Botafogo 0. E o detalhe, o Giovani foi na direção da torcida do Botafogo e mandou beijinhos. A galera está na bronca, hein? E esse resultado, com os resultados até aqui, me parece que esse do Giovani foi beijinho, beijinho, tchau, tchau para o Botafogo em termos de classificação. Realmente fica numa situação difícil, eu diria até desesperadora. Dominado e agora com um jogador a menos em campo e perdendo o jogo, não, Chirão? Uma situação terrível. Bom, entre as muitas coisas que acontecem ao Botafogo há muitos anos, aconteceu essa. Do pênalti ter acontecido quando o Botafogo estava melhor no campo. Termina o primeiro tempo. Fernando. Josimar do meu lado. Josimar, o Botafogo estava até melhor no jogo. Teve o pênalti e o Vitor acabou sendo expulso. 1-0 Vasco. Eu acho que para manter a tranquilidade, o juiz já deu pênalti, o Giovani já bateu, fez o gol. Acho que nós voltamos para o segundo tempo com tranquilidade, nós temos condições. Tá aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã, começa o segundo tempo de Botafogo e Vasco no primeiro tempo. 1-0 para o Vasco da Gama. E a primeira falta no segundo tempo é contra o Vasco. No primeiro tempo, o Botafogo cometeu 17 faltas, o Vasco apenas 9. Sorato tenta estar atento, o goleiro Gabriel. E o Botafogo voltou com uma alteração, não? Perfeito, Januário. É o número 16, Elinho, que entrou no lugar do número 11, Gustavo. No caso, o Carlos Alberto vai fazer a função do Vitor na lateral esquerda e o Elinho vai ser o homem dos contra-ataques. Luizinho. Josimar está solto na direita, ele lançou. Josimar recebeu, subiu no apoio. Vamos acompanhá-lo. Cruzou. Acácio ficou no meio do caminho. A cabeçada. Acácio defendeu na cabeçada de Carlos Magno. Paulo Roberto na ponta. Bateu no Carlos Alberto, voltou para ele mesmo. Vai Luizinho envolvido. Bismarck e a falta do Mauro Galvão. Que jogador inteligente esse Bismarck. E que habilidade. O drible que ele ia dar no Mauro Galvão, só apelando dessa maneira. Agora o Giovani pede para trocar a bola.
Parece que a bola está vazia. É atendido o Giovani. É a segunda substituição do jogo. Primeiro foi Elinho no lugar de Gustavo. Luizinho. Na tabela, Criciúma, Luizinho. Elinho na área. Caprichou pro Carlos Alberto no passe. Lá vem cruzamento, botou pelo meio. Sobe tirando o Célio. Volta Carlos Alberto. Luizinho pode experimentar. Bateu cruzado. Criciúma na boa. Voltou, bateu. Que susto a Cássio deu na torcida do Vasco. E a preparada maravilhosa foi do Paulinho Criciúma pro Carlos Magno, que deu uma bomba, mas o Acácio muito bem colocado, mandou para escanteio, Mazolinha na cobrança, hein? Bismarck. O Giovani já se soltou pelo meio, foi lançado. Ganhou bonito no Mauro Galvão. É agora. Ajeitou o Bismarck. Se mandou, recebeu, bateu. Espalma Gabriel. Coloca no fundo. Que lance bonito. É bonito ver quem sabe jogar futebol. Bismarck e Giovani. Giovani e Bismarck. Uma bomba que Gabriel colocou no fundo para escanteio. E vai para a cobrança o Paulo Roberto. Vascão impossível, hein? Aí no detalhe, Paulo Roberto vai colocar-se para a cobrança do escanteio. E a torcida do Vasco grita a plenos pulmões. Vivinho, Paulo Roberto recebeu na boa. Lá vem cruzamento para o meio, a cabeçada no fundo. Cabeçada do Bismarck, tá fazendo tudo o Bismarck no jogo de hoje, hein, Chirol? Dribla, desarma, arma, lança, bate pro gol, é a grande figura do jogo. É um jogador precioso. Aliás, em conversa recente com o Medrado Dias, que foi vice-presidente de futebol da CBF, candidato à presidência da CBF, o vascaíno Medrado Dias me dizia que o Bismarck era o melhor da geração. Dessa geração que está levando o Vasco a esse momento tão bom no futebol. E de fato hoje faz tudo com uma facilidade, com uma categoria, uma visão de campo. E, sobretudo, com técnica. É um jogador altamente técnico. Vasco e Botafogo para um bom público hoje no Maracanã. Verdade, Fernando? Sem dúvida, Januário. Público de 39.704 pessoas e uma renda de 22.217.200 cruzados. Aí está a confirmação do público, 39.704 pagantes. Essa é muito boa a arrecadação. Eu digo muito boa a presença do público, porque quando os botafoguenses, os dirigentes do Botafogo falavam aí 50 mil pagantes, nós dizíamos ao Josino Rosas, mínimo de 35, máximo de 40. Aí. Ô Januário, você falou das gandulas que são meninas aqui no Maracanã. Tem uma aqui bem na minha frente que tem um detalhe muito gozado com ela. Ela tá com um caderninho na mão e uma caneta. Quer dizer, ela é torcedora do Botafogo, tá esperando o jogo acabar para pedir autógrafo. E lá vai o Vasco. Tá impedido, hein, Sorato? Tá impedido. Concluindo, Januário, ela é torcedora do Botafogo. Na hora do gol, ela chorou aqui. Coitada, chorando muito depois do gol do Vasco da Gama. Chorou a gandulinha. E nem levanta mais. Agora a bola saiu ali perto dela, nem é comigo, daí ela. Ela tá na minha frente aqui, ela torcendo muito pro Botafogo, aplaudindo as jogadas do Botafogo, mas tá difícil, né? Foi focalizada no detalhe pela câmera da TVE. Olha o França, desceu, bateu e botou pra fora. Só tiro de meta para o goleiro Gabriel. O nome da gandula é Roseane. Carlos Alberto levanta no meio. Tira Paulo Roberto. Sorato prende e tira. Zé do Carmo toca. Vivinho recebe. Bota pra correr. Vai Luizinho contra ele. Ganhou, botou na frente. Luiz
A chance é agora. Sorato recebeu, girou, vai bater, não pode mais. Salva-se o Botafogo, tem falta. Tem falta de Sorato em cima do Luizinho. É, o Zé do Carmo estranhando com o Gotardo ali, hein? Vivinho, Luizinho, todo mundo brigando agora, hein? Cartão vermelho pro Vivinho e pro Gotardo. O Luizinho. Vivinho eu sei que foi. Acho que é Luizinho e Vivinho, hein? O Vivinho já foi. Eu acho que o Luizinho vai também. Eu acho que o Luizinho vai também. Ou é só o Vivinho? É Luizinho e Vivinho. Bom, pelo que aconteceu, tem que ser um de cada lado, porque houve briga. É, realmente vão saindo de campo o Vivinho e o Luizinho. Aí o Luizinho, a situação muito pior é do Botafogo. É o Vivinho. É, e o Vivinho sai xingando o Luizinho. A situação é pior porque o Botafogo já tem um a menos, quer dizer, vai continuar no prejuízo. Tem agora 9 jogadores em campo. Aí os espaços se abrem, Chirão, fica muito difícil. E com o Vivinho? Difícil. O que foi? Não deu para entender o que ele disse. É, o Vivinho xingou aqui realmente. Bom, além de tudo, os jogadores do Botafogo vão precisar de um fôlego anormal. Já aí com 17 minutos do segundo tempo. Já era complicado acompanhar o ritmo do Vasco, com mais um jogador ocupando normalmente os espaços de campo. Agora o Vasco perde um, mas está com a vantagem de 1-0. E o Botafogo, que tem que tomar conta é do seu ataque. A defesa é circunstancial. O Botafogo pode levar o segundo gol e pouca diferença vai fazer. O problema do Botafogo é empatar. Vamos ver. Olha o lançamento feito na área. Gotardo tirou. Nas mãos do goleiro Gabriel, sai jogando rápido na esquerda. E agora eu quero ver como vai ficar essa armação do Botafogo. Me parece que o Criciúma voltou em definitivo agora para a cabeça da área. Situação difícil. Ele não sabe trabalhar ali. Olha o erro. Não tá, não tá, não tá, não tá. Não estava impedido, errou o Cláudio Garcia. Olha, o banco inteiro do Vasco na bronca, com toda razão, hein? Mas que vergonha. Tenha paciência. Não pode, o bandeirinha não pode errar um lance desse. Paulo Roberto. Bismarck. O Vasco ganha por 1-0. Giovani. Criciúma. Mauro Galvão subindo pela ponta esquerda até enfrentar Giovani. Ainda Mauro Galvão. Carlos Magno. No toque de primeira. Elinho tentou passar. Passou. Bateu. Acácio pegou. Largou. Torna a defender Acácio. Ô Fernando, por favor, confirma aí atrás. Não houve mão do Elinho nessa jogada, não, né? Eu achei que não. O Elinho realmente ele matou com a coxa essa bola. Agora ele ficou estranhando, foi o Célio ali. Os dois discutindo muito. E o Célio jurou o Elinho. É esse aí. É um doido aí. Tá querendo o quê? Querendo entrar em campo, é? É um torcedor que invadiu ele. Agora vai em cana. Entrou outro, hein? Entrou outro doido lá. Entrou outro, hein? Entrou outro. Cabeça, Botafogo vai ganhar. Botafogo aí, cara. Botafogo, cara. Botafogo. A polícia tá aqui. Esse tá muito doido. É isso aí, botafoguense. É claro, tá doido. Lá vai o Vasco, hein? Olha o Vasco se mandando, bola tocada na direita. É a chance, chegou bem, Mazinho limpou bonito, bateu e o gol! Mais um gol, uma vitória praticamente. Mazinho de fora da área, viu o goleiro Gabriel adiantado. Bateu por cobertura, guardou. A 26 minutos, Mazinho faz
mais um gol de Copa do Mundo no Maraca. 2-0 e carimba a história do Botafogo. E o detalhe é que o Giovani veio cumprimentar o técnico Zanata. E agora vai entrar o Hernani. O Zanata vai colocar o Hernani no time do Vasco com a camiseta número 15. Chirol, Botafogo foi todo o resultado. Um contra-ataque e o contra-ataque foi mortal. Bem, eu estava quase comentando que o Botafogo, com 9 jogadores, estava com maior posse de bola do que o Vasco neste segundo tempo, depois da expulsão dos 2 jogadores. O Vasco não armou propriamente esse bote. Esse bote aconteceu naturalmente e com um desfecho sensacional. O lançamento de Mazinho levantou a cabeça quando viu o Gabriel avançado, jogou a bola por cobertura. O Botafogo já estava no desespero, tentando tudo só com o coração e não havia outra saída para ele. Agora não tem mais nada que fazer nesses 17 minutos que faltam, a não ser se curvar a essa evidência. Levou um gol num pênalti e o seu jogador Vitor perdeu a cabeça e a partir daí a chance da reação desapareceu. E a alteração processada no Vasco, entrou Hernani, camisa 15. Saiu o Sorato, hein, Jamil? Olha o Carlos Alberto. Botafogo vai à luta, a torcida do Vasco faz carnaval. Lançamento pro Elinho, tá na área, Elinho derrubado. Pênalti do Leonardo em cima do Elinho. Pênalti claro, Januário, claríssimo. Vai autorizar Arnaldo César Coelho em posição de decolagem o goleiro Acácio. Abre os braços. Criciúma defendeu Acácio. Sensacional! E a torcida do Botafogo, há 31 minutos, começa a tomar o caminho de casa, deixa as arquibancadas e as gerais do Maracanã. Já viu tudo, não quer ver mais nada. Criciúma bate o pênalti no canto esquerdo e Acácio defende. Aí o Acácio devolvendo. Paulo Roberto recebendo. Mauro Galvão, num choque de gaúchos, ganho do Botafogo. Zé do Carmo e a falta do Paulo Roberto, aliás, do Carlos Alberto. É na direita do ataque do Vasco da Gama. Paulo Roberto desce pela direita, lá vem cruzamento no meio, pegou, não largou mais o goleiro Gabriel, devolvendo rápido, tenta armar no contra-ataque, a rebatida de Leonardo, cá com Hernani, na frente, tem pedido Sorato, tem pedido Sorato, não vale mais nada. Estava impedido realmente bem na frente o jogador Bismarck, hein? Eu falei Sorato não pode ter impedido porque ele está no vestiário há muito tempo. Giovani vira bonito para o autor do segundo gol, Mazinho. Passa pedindo o Zé do Carmo, Mazinho trouxe para o meio, bateu e o gol! Mazinho, uma bomba! O lançamento do Giovani milimétrico atravessou o campo. Mazinho caminhou, deu uma bomba de fora da área. Gabriel foi, não encontrou nada. A bola estava lá dentro outra vez, a 34. E a torcida do Botafogo vai ao desespero e a do Vasco vai à loucura. Vasco 3, outra vez Mazinho. Botafogo 0. E agora realmente sendo o Botafogo indo embora, Januário. E a comemoração do Mazinho foi incrível. Ele deu 3 cambalhotas. Euforia na torcida do Vasco da Gama, tristeza na do Botafogo, hein? Ô, Chirol, que coisa, hein? Depois dessa jogada, vamos lá.
Bismarck prende pelo meio. Enfrenta Josimar. Prende um pouco mais, tocou na direita, Giovani, a posição é boa, bateu de longe precipitadamente. Ô Januário, e agora é incrível, a Gandulinha aqui na nossa frente está chorando muito realmente, muito emocionada. Mais um ano que eu acho que ela vai ficar sem ver o Botafogo campeão, né? Se ela pedir um autógrafo pro Giovani, ela vai pegar de um dos maiores jogadores do Brasil. Bem, seria possível alegar que a defesa do Botafogo não acompanhou o Mazinho, que deixou o Mazinho se aproximar e procurar uma posição de chute. Pode-se alegar também que todo mundo sabia que Mazinho ia chutar a gol. Agora, o que ninguém poderia imaginar é que a bomba saísse tão perfeita, tão violenta e no ângulo. O que é que vai se reclamar, ou que pode a torcida reclamar, do Gabriel nesse lance? Nada, absolutamente nada. O que se pode é exaltar a precisão do mortífero chute do Mazinho. 3-0. Aliás, a coisa está até ficando demais, hein? 3-0 é demais. Criciúma. Agora, o que o Criciúma já perdeu de pênalti, dava para decidir uma partida dessas aí, hein? Já perdeu pênalti a beça. Olha a tentativa do Mazolinha, Elinho, bateu e botou para fora. O Mazolinha entrava sozinho. TV é uma emissora Rede Brasil de televisão. Olha o torcedor no campo, ele vai para cima do Arnaldo, hein? árbitro. Ah, quer aparecer. Ameaçou, o Arnaldo ficou se defendendo e ele não foi, né? Ameaçou. Olha, essa figura eu conheço, ele é diretor de futebol amador do Botafogo, eu não sei nem o nome. Bem, na hora que ele viu que a disposição do Arnaldo César Coelho era encará-lo, o Arnaldo fez Que houve, amigo? Botafogo! Ele parou. Botafogo, pênalti! Aquele que vergonhoso! Cuidado aí, Fernando. Só descobre o nome dele, vai lá depois, com calma. É, ele é diretor de futebol amador do Botafogo. Ah, Por favor, um roubo! Olha, me paga! entrou em campo no desespero. É o desespero que toma conta de torcedor, de jogador, de dirigente. O Vitor saiu com um possesso. 2 ou 3 torcedores entraram já em campo. E agora um dirigente, por que não? O nome dele é André Porto, ele é um colaborador do pessoal do Esporte Amador. Olha o Paulo Roberto se mandando pela direita. Mazinho pediu, o lançamento é feito. Gotardo para no peito e sai com ela. Hernani, 42. Célio, a de bico. O Giovani é tão preciosista. Olha, agora o a Célio Gandula. deu esse bico na bola. Sim. Agora a Gandula, Chirol, ganhou uma camisa do Botafogo. Ela foi até o banco de reserva e emocionada tá beijando a camisa. Vocês podem até focalizar daí. Ganhou uma camisa do Botafogo, a Gandulinha. Muito bem. O pequeno drama da menininha do Botafogo já está totalmente registrado. E aí acabou em festa. E sendo retirada pelo Lima, funcionário da Suderge, ela vai mais cedo para o vestiário. Realmente, negócio dramático. É dramática a situação do torcedor do Botafogo, Chirol. É terrível. emocionante. É terrível, realmente terrível. Mas eu estava dizendo que o preciosismo do Giovani é tão grande que o Célio deu um bico na bola. O Giovani começou a coçar a cabeça, botou a mão na cabeça, como quem diz, mas não se faz isso com a bola. Não se pode maltratar ela, logo ela. Tão amiga. Paulo Roberto. Está impedido. Hernani impedido, Bismarck também impedido. Mas no fim, o que se viu foi uma equipe mais estável do ponto de vista técnico, tático e emocional chegar à vitória. Não é à toa que o Vasco realiza a melhor campanha de todos os clubes na Copa União. E o Botafogo, lamentavelmente,
viu interrompida a sua série de vitórias que lhe dava assim uma grande esperança de conquistar o segundo turno no seu grupo. Parece que não dá mais para o Botafogo. Concluindo, Aquiles, o próximo jogo do Botafogo será contra o Cruzeiro no próximo final de semana aqui no Maracanã ou em Caio Martins. E o Jair Pereira que se vire para armar um time. Termina o jogo 3-0 Botafogo, Fernando Domingues. Ok, Mauro Galvão do meu lado. Galvão, Botafogo vinha de 2 vitórias e agora perde para o Vasco. É uma partida onde o Vasco teve muita felicidade, fez gols na hora certa e aquele lance do pênalti duvidoso que a gente acabou sofrendo com o gol e ainda com a expulsão. Fica impossível agora a classificação? Não, acho que não. Acho que nós temos que trabalhar e vamos pensar primeiro em fazer pontos, depois para ver a classificação. A expulsão do Vitor complicou, né? Bastante, né? E o pênalti também, porque é um lance decisivo que iniciou a vitória do Vasco. Do meu lado, o Paulo Roberto, cumprimentando o Mauro Galvão, Januário. Paulo, uma grande vitória do Vasco, 3-0. Podia até ser mais, né? Sim. Podia até ser demais. O Vasco teve tranquilidade, né? Sabíamos que seria difícil, o Botafogo sempre um adversário difícil, mas o nosso time mereceu a vitória. Agora facilitou muito a expulsão do Vitor. Facilitou que os caras com um jogador a menos e facilitou bastante. Ok, Vasco 3-0, Januário, final de papo aqui embaixo. Movimentação final do repórter Fernando Domingues. Vasco 3, Botafogo 0. Os comentários de Aquiles Chiral. A coordenação aqui no Maracanã de Josino Rosas. Nos estúdios da TVE, o comando geral de Edival Santos. Em nome de todos, estamos abraçando com muito carinho a torcida brasileira. Neste domingo, 10h30 da noite, o Sport Visão. E a presença de Otávio Pinto Guimarães com os principais analistas da televisão do Brasil. Dia de jogo do Botafogo com um time bem colocado na tabela de classificação. O Maracanã fica assim, ó, trânsito tumultuado e do lado de fora, aqui próximo da arquibancada, uma movimentação intensa. Nós vamos acompanhar todo esse movimento e mostrar para você como chegou a torcida do Botafogo antes da partida contra o Vasco. As avenidas que levam ao Maracanã ficaram ainda mais congestionadas. Os ônibus chegavam lotados de apaixonados torcedores. Carros conduzindo bandeiras da Estrela Solitária invadiam cada centímetro dos estreitos espaços. Camisas para vender só do Vasco. As do Botafogo acabaram cedo. Vestiam de preto e branco os esperançosos alvinegros. O grito de amor pelo clube do coração estava solto na garganta de cada um deles. Até quem não tinha idade para ir ao estádio entrava nos ombros do pai. Uma emoção que aumenta à medida que cada um se aproxima da arquibancada. Arquibancada que tinha mais, muito mais do que os 39 mil torcedores friamente anunciados pelos burocratas que administram o Maracanã. A multidão explode de alegria e de emoção na entrada dos dois times em campo. Primeiro o orgulhoso bicampeão carioca, o grande Vasco da Gama. Depois o não menos glorioso, mas de presente sofrido, o Botafogo. A bola no centro do campo espera apenas o primeiro toque para o início do jogo. E é o Vasco quem dá a saída. O Botafogo venceu as 2 últimas partidas adotando uma tática cautelosa. Contra o Vasco não foi diferente. A defesa não dava espaço para o adversário. As jogadas ofensivas eram sempre em contra-ataques perigosos. O Vasco, time de melhor campanha na Copa União, sabe aproveitar bem a velocidade de Vivinho. Vivinho é rápido, mas a defesa do Botafogo para o lance com falta. Os jogadores do Vasco querem pênalti, mas o juiz confirma, a falta foi fora da área. A velocidade agora é do Botafogo. A jogada é tão rápida que Carlos Magno esquece a categoria. Neste lance a categoria também não existe. No bate-rebate a bola sobra para Sorato. Ele entra na área e cai entre os 2 zagueiros do Botafogo. O juiz da FIFA, Arnaldo César Coelho, hesita, mas corre para a marca do pênalti. Vitor, desesperado, faz um gesto para a torcida. Arnaldo usa o poder da autoridade e expulsa o lateral do Botafogo. Depois de 5 longos minutos, Giovani está pronto. Ele que nunca perdeu um pênalti bate com impressionante decisão. Vasco 1-0. Eu já vi muitas equipes virarem pra cá com 10 em campo. Eu espero que o Botafogo prove isso hoje. Mas Olinha tem razão.
O Botafogo, apesar de ter um a menos em campo, parte loucamente à procura do empate. A chance aparece, outra vez com Carlos Magno. A oportunidade perdida aumenta o desespero do Botafogo. Luizinho agride Vivinho, Vivinho revida, Arnaldo expulsa os dois. Pior para o Botafogo. Mazinho faz linda jogada pela esquerda, deixa o Wilson Gotardo no chão e com um chute de curva e efeito coloca na rede de Gabriel. Vasco 2-0. Mas o Botafogo, com garra e coração, ainda tem forças para tentar o que parece impossível. Elinho, com incrível velocidade, entra na área e cai atropelado por Leonardo. Arnaldo César dessa vez não vacila. Pênalti. A galera do Botafogo se enche de esperança. Esperança que está nos pés de Paulinho Criciúma, mas que acaba nas mãos do gigante Acácio. A alegria e comemoração do Vasco não termina aí. Mazinho mais uma vez desce livre pela esquerda. Da entrada da área solta o chute certeiro. Vasco 3-0. Vasco líder absoluto da Copa União. Ontem o Botafogo perdeu. E o repórter Paulo Lima e o cinegrafista Daniel Andrade flagraram outra imagem de amor e sofrimento pelo Clube da Estrela Solitária. Você tá chorando pela derrota do Botafogo? É, Você veio para assistir o jogo? foi. Você veio primeiro para trabalhar, né? Não, Você veio mais para assistir o jogo? foi. Você esperava o Botafogo vencer hoje? Esperava. Muito aborrecida, decepcionada? Estou. Você deixa de ser botafoguense por causa disso? Não sei. Outro retrato em branco e preto.